Este é o verdadeiro Saca-Tripa, onde ele abre a cerveja para começar o seu programa. Alcoólico Anônimo. Tá gravando, né? Sim! Bom, então perfeito. Já fez a... Não, sério mesmo, tá gravando? Tá gravando, mas não tá valendo. Vamos fazer... Não, tá valendo. Vamos fazer a sua entrada? Ficou massa. Não, ficou massa. Não, então vamos fazer novamente. Faz a Você sua não entrada. gravou, né? Gravei, tá gravado aqui, Então ó. pronto, já era. Beleza, então vamos. Vamos soltar estrelinhas. Então vai. Ui, que delícia. Muito bem-vindos, senhoras e senhores. Vocês lembram de mim? Eu sou o Saca-Tripa, o Thiagão, que tava lá no YouTube fazendo umas porteiras, uns trem. E aí eu parei de trabalhar. Vocês sabiam que eu parei de trabalhar na pecuária? Eu acho que o pessoal não sabia, né? Mas eu quero falar desse assunto, porque é uma coisa que move minha paixão, move meu sentimento. E eu falei, pô, como é que eu vou ficar falando disso, né? Eu vou fazer um podcast. E nós estamos aqui no Lábio 142. Isso, já começou errado? Por quê? Não, que o Lábio puta que eu 142? pariu, verdade. É. Bom, vamos lá. Eu vou contextualizar nessa brincadeira aqui, Tá. já que o Thiago morou quase que 50 anos da vida dele no mesmo número. E esse número é Isso, muito fala- parecido com esse. Falei isso, número. Número é gigante. Tá, então bom. É, Então no Lábio 1452, Pronto. Pronto. Agora sim, aplausos. estamos aqui. Quem tá falando ali, quem tá fazendo esse podcast É a acontecer... voz de Deus. É a voz de Deus. Vocês não podem saber quem é. É o Sombra, vai, Sombra! É isso? Pronto, isso. Sim. E eu decidi trazer... Decidi nada, isso aqui tá tudo combinado, o Rafael queria fazer. E Eu aí, não queria fazer. Eu queria estar em casa dormindo. Tá, aí De cueca, porque amanhã é trabalho. E nesse podcast nós vamos falar sobre... E não me chame de Rafael, me chame de voz de Deus. Voz de Deus. É. A gente queria falar sobre pecuária. Lombardi. Hã? Lombardi. Lombardi. É, Lombardi. Você pode ser o Lombardi. Chega perto, Caroline. Você que a sua postura péssima na gravação. Tem que ficar assim, ó. Abraça o tem que ficar microfone. assim. É. Ah, eu esqueci de ligar essa televisãozinha aqui. Mas tudo bem. Vai ser a televisãozinha mesmo. Tem que ficar assim, Então, ó. aí, a gente tá com essa ideia faz tempo de gravar o Saca-Tripa, de fazer o podcast do Saca-Tripa, e vocês vão ser os primeiros, sabia? Que Cobaia. honra. E eu espero que ele vá ao ar na íntegra, porque nós vamos falar de um assunto muito polêmico, que é tudo a ver com a pecuária, tudo a ver com fazenda, tudo a ver com a vida no campo, que é a possibilidade de se defender... Oi? Pede pro Léo chegar um pouquinho mais Léo, perto. chega aí. um pouquinho mais Aê, perto. Léo. Aí, pronto. Valeu. Tá ao vivo, né? Tá nada, vai ser editado, mas enfim. Tá ao vivo. É. Aqui tá ao vivo. Ou você tá fazendo Não, gravado? tô ao vivo. Tá Então, bom. estamos gravando ao vivo. É. E tem tudo a ver esse assunto. A gente vai falar de armamento e tiro, decreto de armas, que vem aí, sei lá pra quê, aquilo, mas tudo bem. Não, tudo bem não. A gente tá com um problema sério na vida no campo, que é provavelmente a perca ou perda? Perda, né? Perder. Temos perder, advogado. Ai, advogado. advogado. Gente, É. advogado. mas perca ou perda? Perder. Perder. Perda. Perda. Então, provavelmente a perda do direito à defesa no campo. Que é Em umas... qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, mas no campo é pior. Porque se você está na cidade, que a polícia demora para chegar 30 minutos. No campo, tem lugar que você tem que viajar 5 dias para chegar em determinado lugar, sabia? Sim. E aí, nós estamos aqui com Leonardo Zamboni. Aplausos para Leonardo Zamboni. Muito famoso. Muito. Muito famoso de verdade, não De é? Não é verdade, de brincadeira. de Eu falei verdade. muito famoso porque De assim, é que é verdade. meio que família e eu acabo brincando, mas ele Sim. é realmente muito Ele importante ele no é meio. meio que família? Ele é meio. Meio. Não, uma vez um cara chamado meu sogro me falou assim: não tem meu sangue, não é minha família. Aplausos. Tá certo. E nós estamos também com Caroline Calassa Correia Zamboni. Eu cortei o aplauso porque pra ela não merece muito. Tá bom. Léo, Que é meia família. Meio- vamos... Ai, que horror. Humor! Ô, Léo. Não, agora sério. Ó, chega um pouquinho mais perto do microfone que eu vou te fazer uma pergunta de cara no podcast sobre essa questão da defesa no campo, que é o seguinte. Peraí. Ah. Você não vai apresentar as pessoas? Bueno, acabou de apresentar. Acabei de apresentar. O que ele Caroline. faz, tudo. Calma, Ah. calma. Deixa eu fazer a pergunta primeiro. Quem manda largada? Ah, Não, é que ela já é a dona do programa. lógico. É. Oi. É da Tá bom. podcast da Caroline? Não, mas Vamos mudar, vamos começar de novo. Vai, Começando novamente aqui o programa do podcast Caroline Correia Calassa Zamboni Real, também conhecida como advogada, advogada Paloma.
Pronto, agora pode começar o seu programa. Léo, pensando na vida do campo, da defesa do agricultor, defesa do proprietário de uma fazenda, defesa de uma família que mora numa fazenda, mesmo que o proprietário não esteja lá, pensando com relação a essas questões dos decretos, né, do presidente Lula, enfim, eu quero fazer uma pergunta muito simples e você me responda só com uma palavra. Tamo fudido? Certeza. Pronto, então é isso. Boa noite. Pronto, acabou. 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 É isso Pronto, aí. acabou. O Leonardo é muito famoso nesse meio, porque ele não trabalhou só na CZ, trabalhou em outras empresas, nesse setor, nesse ramo. E ele é atirador desportivo, competidor, já viajou o mundo inteiro atirando. E, Leonardo, explica pra gente como é que vai ser daqui pra frente, porque cada vez as notícias com relação à defesa, como é que fala? A legítima defesa, estão ficando piores essas notícias. E aí, estamos fodidos? Você já falou que sim. Como é que nós vamos fazer agora, daqui para frente? Cada dia está mais difícil. A situação do governo atual, ele é desarmamentista, né? É um governo um pouco mais socialista, mas é totalmente desarmamentista. Com as novas regras, com o novo decreto que saiu agora, piorou ainda mais a situação, porque ele conseguiu mudar toda a legislação que ocorreu nos últimos 4 anos. E em 4 anos, você poderia comprar arma para se defender, estava um pouco mais fácil, apesar de nunca ter sido fácil. Era um pouco mais fácil para fazer uma compra de arma. Você podia chegar numa loja e comprar uma arma para você poder se defender, mas isso não quer dizer que você não precise passar por um processo longo de documentação, de verificação da sua idoneidade, de fazer teste psicológico, de fazer teste de tiro. Tudo isso já era de praxe. Mas agora, com essas novas regras, ficou ainda muito mais difícil. Por quê? Porque eles estão pedindo uma efetiva necessidade para você justificar a efetiva necessidade de você ter uma arma em casa. Antes você só precisava falar que gostaria de ter uma arma, então você justificava que queria ter uma arma para se defender. E o que piorou ainda mais foi a mudança de calibres que ele fez agora. Ele transformou todos os calibres praticamente em restritos. Sim. Um 38, que era um calibre muito conhecido da infância de todo mundo. Ah, meu pai tem um 38. Isso. Hoje o 38 é um calibre restrito. É nada. Que é comparado ao 5.56, a um 308. Não é possível. Essa eu não sabia. 762. É. Caramba, velho. E foi tão grande a bagunça que eles fizeram no novo decreto, que você imagina que o 38 é um calibre restrito para arma curta, mas para arma longa, pelo novo decreto, ele seria um calibre permitido. Assim como o 9 milímetros é um calibre restrito para arma curta, e se a gente fosse ver uma carabina 9 milímetros, estaria como permitido. E qual a lógica disso? nenhuma. Tá, não, então, ok. Mas vamos lá. Até o pouco que eu conhecia, existia uma lei vigente, que era a Lei 10.826. Ela está vigente ainda? Sim, a Lei 10.826 está vigente. O que ocorre são os decretos que regulamentam a lei. Né? Então, mas se é uma lei, por que eu preciso fazer um decreto para regulamentar a lei? Porque ela não é específica em tudo. E o decreto vem a regulamentar ou ajudar a trabalhar essa lei dentro do que... Então, mas eu me lembro que o Bolsonaro fez uma lei a respeito do porte de trânsito. Uma lei não, fez um decreto em cima da Lei 10.826, falando a respeito do porte de trânsito para atiradores, integrantes de clubes, enfim, exatamente. E porque na lei estava escrito já que o porte para aquelas pessoas era permitido, só que você ia na Polícia Federal e você não tinha o porte. Aí o Bolsonaro fez um decreto para cumprir a lei, certo? E agora... Isso tudo é um pouco de uma bagunça que aconteceu e é difícil até as pessoas interpretarem. Porque é tudo muito novo. Para você ter uma ideia, o porte de trânsito já é desde o governo do Michel Temer. Sim, é verdade. O porte de trânsito, quem homologou foi o Michel Temer, né, com a portaria 28, onde o atirador poderia sair da sua casa portando uma arma do seu acervo e transportar ela carregada até o clube de tiro.
Sim. e no mesmo caminho voltar para casa. Com a ideia de defender o acervo. Com a ideia de defender o acervo nesse trânsito, Sim. casa, clube, clube, casa. Certo. E agora, então, quer dizer que eu, como atirador desportivo, se eu tiver ali com 3 armas, que eu vou fazer minha prática de tiro ali, vou fazer minha competição, agora eu não posso mais Não. ir armado, claro que de forma velada, dentro do meu carro, no trajeto da minha casa até o clube de tiro, não posso mais. Não. E qual a lógica disso? Infelizmente, não tem muita lógica. E, É baseado em algum estudo, em algum número, alguma coisa? Infelizmente, não, porque a gente vê que nos estudos a violência diminuiu, com o aumento das armas de fogo, É a verdade. violência diminuiu, os crimes diminuíram, Sim. Os crimes violentos, né? os crimes diminuíram, violentos né? diminuíram, porque se você sabe que a pessoa está desarmada, é muito mais fácil ir lá assaltar. Sim. Se você sabe que tem a possibilidade daquela pessoa estar armada, é difícil você ir lá, né? Você vai num carro que está com o vidro aberto ou você vai no carro que tem o vidro fumê para assaltar? Se eu fosse assaltante, eu não sou, lógico, não tenho mínima, você tá doido. Fui educado, né? Graças a Deus. Eu ia onde seria mais fácil de eu ver lá dentro do carro. De preferência com o cara com o vidro aberto mesmo. Sim. E hoje você sabe que o cara que está indo praticar o tiro esportivo, e ele sabe que está totalmente indefeso, porque ele não pode transportar mais nenhuma arma municiada para sua defesa ou defesa do acervo. E acaba que a gente não tem, igual você perguntou assim, tem algum estudo, alguma coisa? Não tem. Não vi. Pelo menos não vi. O estudo que tem é totalmente contrário, né? Sim. Que é o que o Leonardo Sim. acabou de falar. E o que a gente tem hoje é só um problema político. Não é mais nada. Sim, mas aí eu te pergunto, com relação à legislação, o decreto, ele não deveria ser baseado na Lei 10.826? Tá, mas na verdade o decreto ele vem atender a necessidade de quem escreveu o decreto. É isso. Basicamente. Juridicamente, vem- você acha que vai passar? Não, já passou. Não. Tudo bem, mas tudo? Não, isso aí eles vão brigar, mas acaba que no futuro é mais um jogo político. Tudo isso aí é jogo político. A gente foi numa premiação, ele recebeu uma premiação essa semana passada, né? Na Câmara Municipal de Goiânia. Verdade. Sim. Foi. Ô, bicho, parabéns. Verdade mesmo, parabéns. Eu sabia, não? Mas, É? Ah. E, aí, E você foi como advogada dele ou como esposa? Como esposa. Ah, tá. E foi muito legal. Teve ele é ex-governador? sim. Ele é ex-governador. E ele estava falando justamente porque ele mora um pouco em Portugal e um pouco em Goiânia. Sim. E ele estava falando que ele achou, nossa, né, Portugal, um país socialista, né, seria muito difícil conseguir as armas. Ele tem um acervo enorme no Brasil e ele queria continuar praticando. Ele é atirador de prato e ele queria continuar praticando. E ele imaginou que seria uma coisa muito difícil. E ele chegou lá e falou que muito tranquilo. Nós estamos falando de um país que tem uma criminalidade muito baixa, apesar da questão política. Ele tem uma criminalidade muito baixa e ele pode ir. Ele pode, pelo correio, mandar as informações e a autorização chega na casa dele. Sem o menor problema. Ele não tem nada que impeça ele de portar a arma dele, de ter o acervo dele, de nada. Então, hoje, tudo que nós vivemos hoje é baseado 100% numa intenção política de enfrentar tudo aquilo que foi realizado no governo passado. Sim, mas tudo bem. Eu sei disso, mas eu lembro, olha, eu passei por isso, posso até contar aqui do meu porte. Eu tive porte vários anos, né? E eu trabalhei no sistema penitenciário, enfim. Outro dia eu conto essa história aqui. Mas o porte, quando eu ia requerer na Polícia Federal, ele era baseado na Lei 10.826. E nessa lei, eu me enquadrava como funcionário do sistema penitenciário, eu era dentista do sistema penitenciário, eu me enquadrava como um profissional de risco. E você lembra que você não Lembro. teve autorização? Não, eu tive. Depois que você teve Sim, que só que aí renovar? eu fui que renovar. O superintendente da Polícia Federal de São Paulo disse assim na carta de resposta de indeferimento meu. O que foi, Rafael? Tô só mostrando tá. pro João como Tá que é bom. aqui. Ele colocou assim na justificativa do meu indeferimento.
tudo estava baseado em lei, mas a justificativa dele era que o meu risco por trabalhar no sistema penitenciário era muito subjetivo e eu não precisava de porte de arma nem de arma, já que eu, no meu trajeto, eu não estava dentro do sistema penitenciário. É assim, uma coisa maluca. É mais ou menos o que o Leonardo falou Por causa agora. da discricionariedade. Como é que chama? Discricionariedade. Que o delegado tinha na época, em 2008. Eu lembro que o Lula fez isso. Foi em 2008, Léo? Acho que foi em 2008. O Lula deu essa discricionariedade para o delegado decidir, da Polícia Federal, quem ia receber porte e não. E o ministro da Justiça na época era o José Eduardo Cardoso. E ele pressionava os delegados da polícia. Puta, será que eu vou ser preso falando isso? Não, é só cortar. Não, mas eu vou falar porque todo mundo sabe, né, do sistema da Polícia Federal. Ele era um cara que dava uma canetada e todo ministro da Justiça quiser faz isso. Pega um superintendente no lugar, joga para outro. Pega um delegado daqui, joga para lá. Baseado nas intenções dele. Ó, não é para dar porte para ninguém. E hoje não é diferente, né? Você Continua baseado na lei O meu 10.826. O meu porte para defesa pessoal da Polícia Federal, na época, os 2 anos que eu renovei, 4 anos, né? Que eu fui, era de 2 anos, só tinha o meu e mais um. Numa cidade de 200 mil habitantes. Hoje eu não tenho mais. Baseado no achismo do delegado da Polícia Federal, que tinha seu ministro, José Eduardo Cardoso, na época, como um cara que ia pressionar caso o cara emitisse o porte. Mas fala aí. E com esse novo decreto, não mudou nada em relação a isso. Continua existindo a discricionariedade, né, do porte. Quem decide realmente é o superintendente, se você vai ter direito ou não, decorrente do que você alegou. Mas tá uma bagunça tão grande em relação aos calibres, ao que era e ao que é hoje permitido, que tanto a Polícia Federal e o Exército ainda estão estudando as normativas que vão lançar e portarias para regulamentar isso. Para você ter uma ideia, hoje o 9mm é um calibre restrito, decorrente do decreto. Porque na lei 10.826 ele também era restrito, né? Era restrito. E a maioria dos portes hoje, 90% dos portes federais são em calibre 9mm. Meu Deus. Tanto que a Polícia Federal já falou que num novo pedido de porte, você não pode ter um calibre 9mm no seu porte. Mas se você for renovar o seu, eles vão permitir que você renove seu porte no 9mm. Então ficou uma bagunça. Sim. Que ninguém consegue compreender a razão disso, né? 9mm é o calibre mais vendido no mundo. Sim. O Brasil é um dos poucos países que trabalha com calibre 380. Se livrou disso nos últimos 4 anos e agora está tendo que voltar para o calibre 380, que é uma variação do 9mm. É um 9mm curto, né? É o 9x17. Sim. O outro é o 9x19, né? 9x19. Sim. Né? Muda pouca coisa, o que vai mudar realmente é a energia. Sim. Que a energia do 9x19 é muito maior. Sim. E, infelizmente, a gente não teve nenhum incidente que justificasse a proibição novamente ou a restrição desse calibre novamente. É puro achismo, né? Puro achismo. Pura Então, vontade. Então, com relação eu esqueci o que eu ia perguntar. É que eu tenho TDAH, gente. Vocês desculpa aí. Não, mas é verdade. Eu ia perguntar para você sobre... Esqueci, continua falando, depois eu pergunto. Se você for ver, hoje o tiro esportivo no Brasil está muito em cima do calibre 9mm também e foi totalmente afetado. Ele conseguiu, com essas mudanças, acho que ele conseguiu justamente o que ele queria, que era parar o tiro no Brasil. Ah, entendi. Porque com tudo que ele fez no decreto, ele conseguiu travar o comércio, conseguiu travar o tiro esportivo e conseguiu proibir o tiro recreativo. No decreto antigo, uma pessoa que não possuía CR, ela podia ir no clube, experimentar, pegar uma arma de fogo, experimentar, atirar, disparar. Sobre a sob a supervisão do instrutor né? de tiro, credenciado da Polícia Federal. Credenciado. Né? Ela podia ter a chance de experimentar e saber se ela queria ou não praticar o tiro esportivo. Hoje em dia, isso não é mais permitido. Hoje só pode praticar o tiro quem tem o CR, que seria o certificado de registro do Exército, dizendo que ele pode praticar o tiro esportivo.
Meu Deus. O que é estranho, né? Porque qualquer esporte... fui fazer uma aula de sapateado esses dias. Fiz a aula. É nada. É nada. Imagina. Coloquei... eu não comprei uma sapatilha, concorda? Concordo. Eu usei a sapatilha que tava lá. Claro, pra você ver se você gosta, se você tá Se dentro eu vou do seu adaptar, perfil. tal. É. Eu não vou investir o preço que é uma arma, tudo, né? Sim. Toda a despesa para tentar gostar de um esporte, para depois não gostar. Não é possível. Teve um campeonato da OAB de Goiás e teve das modalidades era o tiro esportivo. O campeonato da OAB? Tinham várias modalidades. Não sabia, não. Teve. E aí, um deles era o tiro esportivo. E eu queria muito ir. Sim. Assim, eu não sou uma super atiradora. Eu fiz alguns cursos, ele me ensina, você já me ensinou. Mas Eu não. Não. Não me põe nesse rolo. Tá. Gente, tem muito tempo. Porque você era isso. desarmamentista. Tá nunca. Mas tudo Ó, bem. Caroline. Não vamos entrar nesse assunto agora. Mas tudo bem. Não vamos entrar agora. Você viu que eu nem, eu nem mas chamei pode de ser que doutora. sim, né? Eu não te chamei de doutora, eu chamei Caroline. Tá bom, mas voltando à nossa realidade aqui. Depois eu quero fazer um adendo a respeito desse negócio aí que vocês falaram que eu achei horroroso. Meu Deus do céu. Vai, eu continuo. Mas vai Eu pilotando, também- que eu já esqueci o que eu tô eu fazendo. também. Eu tô Não, no ela TDAH tá, aqui também. Peraí. o que você falou agora há pouco foi que uma pessoa não pode entrar num clube de tiro e experimentar dar um tiro. Isso. Legalmente. Sim. Mas ilegalmente ela pode fazer à vontade com as armas ilegais não, que a estão... gente vai chegar Ou nisso seja, aí. pra pessoa decente que quer fazer o negócio certo, ela não pode. Não pode. Mas pra pessoa que quer fazer coisa errada, tá tudo à vontade. Tá Então, mesmo. Mesmo. vale a pena... Olha que difícil ser Não, honesto. Ele desarma as pessoas de bem e arma as pessoas, né, ruins, que ridículo. têm segundas intenções. Sobre o e pretexto, pronto. inclusive, de que essas armas dos atiradores Vão pra eles. estavam indo pro crime. Aham, e que Aí não é verdade. fez um recadastramento e tomaram, o Flávio Dino, né? Tomou na tarraqueta. Né? Porque o recadastramento iria provar que as armas estavam na mão dos criminosos, né? Se tem CR falso, se tem laudo de tiro falso, não é porque o nosso governo permite essas E porque a gente essas tem coisas. gente corrupta e tudo bem. Exatamente, é isso aí. exatamente. A fiscalização era pouca. Fiscalização. Tem gente corrupta em qualquer lugar. profissão, dentro do exército, fora do exército, na minha profissão, na sua. Corrupção tem em qualquer lugar. Então, às vezes, você pega um cara que é bandido, é criminoso, ele quer tirar um CR para comprar arma para vender pro tráfico, ele consegue, por alguns meios, ir lá dentro do exército e fazer. E ele nem precisa disso. Mas, mas por que ele vai Mas se não tem esforçar sentido. tanto? Ele não precisa se Não esforçar tem sentido. pra ser legal pra cometer crime. Aham. Não, você não entendeu. Não, ele quer comprar uma arma legal pra colocar uma arma legal no crime. Pra quê? Transformar Ele uma não arma precisa legal em disso. ilegal. Não tem mas porquê. nós tivemos algumas. Eu não sei qual é o número, mas nós tivemos sim. Pessoas que foram lá e tiraram CR. Tá, mas isso é a minoria, né? Criminoso que tinha ficha criminal. Tá? E por conta de uma falha que ele achou no Estado, através de dinheiro, de corrupção, ele conseguiu comprar essas armas para vender. Nem digo vender, alugar. Ai, que beleza. Mas aí E era o nome dele que estava no jogo, mas ele já era bandido. Mas já é né? bandido, que dá? Entendeu? E a Você não tem- maioria não vem dessa formalista. A maioria a gente sabe que vem do Paraguai, vem de outras Sim, coisas. fronteira, E vai continuar sem dúvida. vindo do mesmo E jeito. se não, e vou falar uma coisa para você. Vamos supor que eles consigam barrar todas as fronteiras. Não, o Brasil não tem como, mas tem vamos supor, barrou as fronteiras. Vamos pensar numa posição aqui, numa coisa bem viajante. Barrou todas as fronteiras, ninguém do Brasil vai ter arma. O traficante, o bandido do morro, ele vai fabricar a arma dele. Ele vai comprar um torno. Já faz hoje. Ele já faz, como sempre. Já Porque faz não hoje, já precisa. fazia ontem, porque, já ele também, fazia- porque ele também não precisa ter regulamentação para fazer algo legal. Sim. Né? Para você fazer, não precisa de um projeto oficial homologado de uma arma que foi testada, é simplesmente para matar e para roubar. Sim. Olha que beleza. Não, é triste, é triste. Infelizmente, olha, as pessoas eu tenho amigos desarmamentistas, a minha esposa, ela tem medo de arma, medo. Com razão, depende da Eu situação. acho que é muito importante ter respeito pela arma, saber mexer e colocar muito medo na população para saber manusear isso daí. O trabalho do Léo é um trabalho muito significante nesse quesito. Acho muito legal, não acompanhava antes, comecei a acompanhar depois que ela começou a namorar a Caroline. Mas eu vejo as crianças e adolescentes que foram criados com armas nos Estados Unidos, qual que é a referência deles e como eles vivem. Normal. Normal.
Sim. É sempre com muito respeito, é sabendo usar, o tiro esportivo é tirar na latinha, Isso. é no Mas o campo João, aberto. lembra? A gente ia pra fazenda, Sim, o João lá, a gente brincando, atirando nas latinhas. Sim. João Maria Luísa, criança, sim. em volta, vendo, Sim. explicando pra eles. Nunca tivemos um problema. E é igual falar que videogame aumenta Não, crime. mas pode ter o problema. Outra... Não tem Não, nada a pode ver. ter, mas por isso que tem que ter a segurança, a responsabilidade. Pode ter o tudo. problema, porque a vontade de uma pessoa matar outra, ela só precisa ser uma vontade e ela querer muito ela ir lá fazer. Não importa a arma. Olha só, Uma faca. eu tô com um canivete aqui agora, que eu abri a minha latinha de cerveja. A diferença... Eu tenho certeza que eu sou capaz. Lógico, isso não Mas vai a acontecer. diferença é a crueldade. Mas E que cientificamente falando, da crueldade da morte, a morte por arma de fogo ela é mais fácil emocionalmente do que com uma arma branca. Sim, Você não na China ninguém tem arma de fogo. Não, tá. Eu tô falando que E os ataques lá acontecem com faca. Entendeu? é a arma mais simples que a gente tem. Tô falando que você tem que ser mais frio pra ter coragem de cometer um crime disso. O crime com uma arma é um crime mais fácil. É, porque tá mais longe, é pronto uso e tal. Entendi. Forte emoção, você não. Mas agora, proibir as pessoas de dirigir, carro é arma. Não, tudo é arma. Carro é arma. Um violão é arma. Mas o carro é mais arma. Uma tábua de carne é arma. Quando eu trabalhava no sistema penitenciário, tinha um senhorzinho lá que matou a esposa com uma tábua de carne. Eles estavam brigando na cozinha, ele pegou a tábua de carne, na cabeça dela, caiu na frente do filho. Qual que é o objeto mais usado relacionado à morte todos os dias? Arma. Cara, não sei. Carro. Carro. Carro é a maior arma que tem. E a legislação de carro no Brasil é uma porcaria. Uhum. E aí vão fazer supervalorizar essa legislação. Assim, lógico, eu não acho que está nada errado valorizar, ter um teste psicológico, ter um custo para que isso aconteça. Infelizmente, pra ter uma arma, não é para todos. Não é para todos. Não é para todos. Não é uma coisa barata que qualquer um pode ter, inclusive em qualquer país do mundo. Mas se você quiser comprar uma arma ilegal, talvez seja barato. Não sei. Não, uma arma ilegal é para todos. É para todos? É. É barato, será? Não, eu não não tenho é nem barato. ideia. Não é barato. É mais caro. É mais caro? Mas você consegue comprar. É. Entendeu? Entendi. É mais fácil você comprar uma arma ilegal do que uma arma legal. E então, aí... vamos imaginar, sei lá, eu não sei quanto custa uma arma ilegal. Mas vamos pensar assim, ó. Uma arma ilegal, um revólver 38 custa 10 mil. Meu, se o cara quiser comprar, ele vai comprar. Com certeza. Agora, se você falar um revólver 38 legalmente, são 10 mil reais. Se o cara quiser comprar, ele não vai comprar. Ele não vai comprar. Nem se ele tiver o De dinheiro. acordo com o que está acontecendo agora. Hoje em dia ele não consegue. Então, e aí? Pra onde que vamos, Léo? Não, Fala só falando do TDAH, Ah. você me cortou no meio da minha conversa. Sim. Ah. Eu não pude atirar no campeonato porque eu não tenho uma arma, não tenho CR. Eu queria usar o dele e ele falou: você não pode usar, infelizmente, você não pode usar, você não pode. É, Os mas cursos aí que eu já não é. fiz, tudo Não, que mas você isso tinha aí também mencionado, não adiantou. mas isso não é nem nada demais. Ah, mas eu queria. Você quis. Entendeu? É a Então eu mesma não coisa. posso. Você não pode competir com o kimono dos outros. É isso aí. É isso aí. Léo, e aí? Como é que... me fala, daqui pra frente, o que nós temos que esperar, o que vai acontecer? Vai passar tudo, o decreto, tudo bem, já foi aprovado, mas vai passar tudo, não vai ter uma contrapartida de alguém dentro da Câmara, do Senado. O STF não fala nada, porque o STF, depois de uma canetada, faz o que quiserem, mas e aí? Estão tendo já algumas tratativas internas entre os deputados, senadores já estão trabalhando internamente. Né? Eles até queriam colocar ADIs para ir para o STF, para isso ser discutido ou para ser travado. Tiveram já alguns deputados federais que lançaram PDLs também para derrubar o decreto por inteiro ou derrubar o decreto parcialmente. Só que um PDL, ele é um projeto de lei, né, que vai ser o mesmo trâmite que uma lei. Ele tem que ser aprovado na Câmara, aprovado no Senado, e isso vai demorar um absurdo. Só que, como a gente já falou aqui antes, isso é tudo política. Isso é tudo política, é barganha. Como parte do comércio hoje, a gente está aguardando as normativas da Polícia Federal e as portarias do Exército para saber como a gente vai proceder. E vem cá, eu estou meio por fora do decreto mesmo. Parece que a Polícia Federal ia tomar conta de armas pela lei, de pessoas que têm CR, porque pela lei é o Exército. Pela lei é o Exército. Daí o que eles fizeram foi uma parceria do Exército com a Polícia Federal, que a Polícia não tem Federal efetivo.
Tem 1.500 policiais federais, acho, no país, que vão tomar conta de 1 milhão de CACs. E aí o chefe da milhão Polícia de- Federal é o Flávio Dino. O chefe é o Flávio Dino. Pronto. Você imagina já o... Não, maravilhoso. Maravilhoso. Realmente a gente não sabe como vai ficar. Meu Porque você imagina, eu tenho algumas armas, só que eu tinha só 2 armas consideradas de calibre restrito. Agora você tem um monte. Agora eu acho que eu passei para 10 ou 12 armas de calibre restrito Então, tipo assim, peraí. de um dia para o outro. Pelo que eu entendi, o que não vai ser restrito é só 22? 22, 380, 380? a 12 se ela não for 765? a 12 se ela não for semiautomática, porque se ela for semiautomática, ela é considerada calibre restrito. Então, virou uma bagunça. Será que a ideia é travar tudo. é fazer uma insegurança ideia- jurídica mesmo, para todo mundo se ferrar? A ideia, acho que foi travar tudo. Ele cumpriu o que ele prometeu, a campanha dele, né? Ele não mentiu para ninguém. É verdade. Ele falou que ia verdade. assumir e ia acabar com tudo. E foi o que ele conseguiu. Tá, e ele falou que vai fechar os clubes de tiro. Mas não tem a questão do direito adquirido? Então, ele já colocou uma regra que vão ter aí 18 meses para se adaptar, Ah, o quê? que o clube de tiro não pode estar a 1 quilômetro de distância de uma escola. Agora, Ah. que local que você imagina que não tem 1 quilômetro de distância de uma escola? Então, tá. Então vamos pensar assim. Então, eles têm Tá. 18 meses para se adequar. Porque eles devem ter algum estudo mostrando que atiradores desportivos vão na escola e matam as pessoas, é isso? Não, né? Não. Tá. Então eles fazem isso por quê? Pra Sim. disputar? Porque sim. Porque assim, O que eu escutei, né? O que eu escutei é porque toda a escola é considerado um curral eleitoral, né? Você usa a escola para votar, para ter as votações. É verdade. E como ela é usada para ter a votação, não poderia ter um clube de tiro próximo. Por pressão política, porque eles... Tá, mas como é que vai fazer então? Idealizaram- Como é que vai fazer nas comunidades, onde tem um monte de escola nas comunidades lá, e o tráfico tá lá com arma em punho, Não, mas vendo quem aí entra. a arma lá ilegal, pode? a arma Pode. ilegal não tem problema, né? Porque você vê o Rio de Janeiro, as favelas. Hoje em dia, a polícia não pode nem entrar na favela porque os ministros do O STF Supremo já é, decretaram é que verdade. ele não pode fazer operação na favela. Deve ser por conta do risco Então- da população, né? Eles fizeram isso, né? lógico. Mas enquanto isso, a política de descriminalizar a comunidade, né? Que a gente sabe que 95% da comunidade está todo um trabalhador honesto e 5% que são do crime organizam como- tudo isso, né? Como a Caroline falou, o decreto ele não desarmou ninguém ilegal. Uhum. Né? O decreto foi feito para desarmar o cidadão legal. O cidadão que tem a arma toda registrada, que fez teste psicológico, Sim. fez teste psicotécnico. Então, fala do cidadão de bem. Às vezes o cara não é de bem. Às vezes o cidadão é um pilantra, passa as pessoas para trás, ele faz coisa errada, trai a mulher, enfim, faz um monte de coisa errada. Bebe, que nem eu tô fazendo aqui. Ok. Mas ele nunca matou ninguém. Ele não vai matar ninguém. Ele passou por todos os testes, ele é competidor. Não sabe, não tem a ver com ser de bem. Entendeu? Tem a ver com a possibilidade, a capacidade técnica e psicológica de você praticar um esporte, de você ter uma arma em casa para se defender. Eu vou dizer uma coisa, eu cresci no meio de arma. eu também. Você também. E não fiz nunca nada de errado. Nunca E nada. nem me interessei por arma. É, Olha que legal. cresci no meio de arma. E olha só, a arma, a gente entendia ela como objeto, tô falando década de 70, 80, um objeto de defesa. Não para atacar Defesa ninguém. da casa. Defesa da casa. Defesa Não para da atacar casa. ninguém. Não era para atacar ninguém. Não era pra sair na rua. A gente Era com medo do ladrão. com medo do ladrão. Era a mãe sozinha dentro de casa. Isso. E eu vou falar isso eu posso falar aqui da minha voz, né? Era a mãe sozinha porque o pai estava trabalhando fora e a mãe tinha um revolvinho que ficava escondido e ela aprendia a municiar para dar um tiro pra cima para assustar um espantar. bandido. E já aconteceu, que você não sabe. Eu sei. Ah, você sabe? Lógico que eu sei. Mas você não era nascido. Não, aconteceu na Tupinambás, Thiago. Não, na Tupinambás fui eu. Ah, então tá bom. Então, É outra história, para outro história. dia. É. Na verdade, bom, é outro dia. Enfim. Se um bandido tentar entrar na sua casa, certo? Ele vai tentar entrar, tá forçando porta ali, ele não te pegou de surpresa nem nada.
Aí você fala, cara, não entra não, que eu tô armado, eu vou atirar. Aí o cara força muito a porta, você pega e dá um tiro no rodapé da porta, pra cima, no teto. Ele não vai entrar. Ninguém fica. Não, Ninguém fica. Ninguém fica. Não, mas a política atual vai falar pra você bater 2 panelas. Vai falar, Igualzinho Liga o pra tiro, né? avisa Liga pra polícia. e bate na... Pá! Bate 2 Então, panelas mas pra você assustar o voltando ao bandido. assunto inicial desse podcast, que é a vida no campo. Como é que fica a vida do trabalhador rural, o cara que põe a comida na nossa mesa, como é que fica? Porque assim, em fazenda, tem fazendas grandes, gigantes, que tem tipo 30 milhões de defensivo agrícola. Ou agrotóxico, chama do jeito que você quiser. Tem lá adubo, não sei quantos milhões de adubo. Tem não sei quantos milhões de máquinas agrícolas. Ninguém da fazenda pode estar armado. E não tem como ligar para a polícia. Pode até ter. Mas aí a fazenda está lá 50 quilômetros da cidade, numa estrada de terra. Tem telefone nessa fazenda? Não, tem. Começamos por aí. Pode ser Hoje em dia, essas fazendas grandes, Rafael, que tem essas coisas, elas têm tudo. Elas têm internet. Mas a pessoa elas que vai têm roubar, telefone. chega lá e corta. Não, tudo bem. Mas você tem, inclusive, patrulha. Patrulha armada. Se você quiser contratar uma patrulha armada, você contrata para uma fazenda. Mas os caras vão lá e dominam tudo. Aí você liga para a polícia. Não dá, eles vão chegar. Já levou. Agora você imagina se nessa fazenda, nas colônias, cada trabalhador tem o seu revolvinho, é para defesa. É para defesa. Você não ouve falar de crime em ambiente rural. Tudo é mais difícil. Então, e aí, como é que faz agora? Porque parece que o porte rural também já foi pro saco. Ou não foi? Tá tudo parado, né? Ele continua tendo direito ao porte rural se ele justificar entrar dentro da efetiva necessidade. Aí é o que aconteceu com você. Que é comigo. Aí você vai lá, você fala, olha, aí você pega, olha, É efetivo... altamente subjetivo. Se a ordem lá de cima é para negar para todo mundo... Sim. Nega. Não vai, não. Como que você prova uma efetiva necessidade? O porte rural, vale lembrar aqui que... Põe eu na câmera, Rafael, aqui, ó. O porte rural é para o cidadão que mora numa fazenda, legalmente armado, com a arma legal, com tudo que ele fez, poder portar a arma dentro dos limites da sua propriedade. Até isso já era. E você imagina, pode voltar lá, Rafael. E você imagina que hoje, se ele for pedir um porte rural hoje, ele não pode ter uma espingarda 12 semiautomática, porque ela é restrita, e vai ter que ter uma espingarda pump para justificar uma 12. Melhor estilingue. Ou ele vai ter que ter uma pistola 380, porque nem o 38 que ele gostava de comprar, o canela seca não vai poder. Canela seca ele não pode ter mais. Ou seja, voltando àquela primeira pergunta que eu fiz para você lá no começo. Tamo fudido? Tamo, certeza. Nossa, velho. Não tem muito que a gente fazer. Os deputados aí vão brigar, senadores vão brigar, mas é tudo uma guerra política agora. E é travar uma guerra com um governo desarmamentista que não quer que o cidadão esteja armado. Que não se preocupa também que as pessoas tenham armas ilegais, porque não teve nenhuma medida que atrapalhasse o cidadão ilegal até agora. Somente o cidadão que tem uma arma legal. Entendi. Carol, doutora Caroline, por favor. Existe, assim, eu não entendo. O decreto se sobrepõe a uma lei? Existe uma lei. A lei é X. Aí o cara faz um decreto. Mas ele pode, por exemplo, anular alguma coisa da lei, por exemplo. Ele pode mas especificar via decreto? alguma coisa da lei. Via decreto? Pode? Pode especificar alguma coisa. Ele pode... Ele pode especificar, ele não pode anular. Então, mas tá. Então, vamos supor que tem uma coisa muito específica na lei que ele não colocou no decreto e tal. Aí você vai lá, você cai num problema jurídico e você vai ser processado e tal, e você consegue provar através da lei que você não infringiu nem o decreto e nem a lei. Aí você consegue uma boa defesa e esse negócio vai subindo, vai lá no Supremo. O que pode acontecer com essa pessoa? Você acha que a lei vai ser respeitada ou com uma canetada? Posso falar alguma coisa para você se a gente tem segurança jurídica zero? Não falo só nessa questão de armas e tudo. Nossa segurança jurídica é zero. Uma coisa que é legal hoje pode não ser legal, passa de hoje para amanhã não ser mais. Então, na mas cabeça de um desembargador ou de um o direito senador, à legítima defesa é constitucional. Sim. A partir do momento que eu sou proibido de
de praticar, não é Exercer o meu direito. isso? Exercer o meu direito de legítima defesa. Eu sou proibido. Não é anticonstitucional? Mas hoje você não está proibido. Hoje você tem que se enquadrar dentro da efetiva necessidade. Mas qual é a efetiva Não, necessidade? Mas também o legítimo Foi isso interesse... que você tem que justificar. O legítimo interesse, não é legítimo interesse, que ele falou legítimo interesse, é essa aqui. Legítima defesa. Legítima defesa. Uhum. Eu podia ter usado uma outra coisa. Uai, Não, até isso. mas a arma não equaliza com outra arma? Eu dei um tiro, eu dei 10 tiros, entendeu? Tudo isso é diferente. Eu tinha uma faca e eu tinha uma arma. Eu usei a arma e dei 10 tiros. Tudo isso é uma pena diferente, tudo isso é uma situação diferente. Entendeu? Entendi. Para de bater na mesa. Não pode bater, eu É. cortei esses ruídos porque eu sabia que as pessoas não eram preparadas a Caroline. Ah, tá. Carol, Mas lógico, é a minha primeira vez. então quer dizer que o meu direito à legítima defesa Não, a princípio você tem esse direito. tem o meu direito. Só que lembra que quem vai julgar você Ah. é uma outra pessoa. Tá, então vamos supor. E uma pessoa, às vezes ela tem essa abertura maior para as armas, entende um pouco mais, ou não é desarmamentista. Imagina a sentença de uma pessoa assim, uma sentença de Você tá uma falando outra... de um juiz. De uma outra pessoa que é totalmente contrária à questão da arma. Porque tudo hoje, tudo que envolve arma é mais difícil. Então tá, vamos pensar. Calma, aquela questão das armas dele. A gente tinha um juiz que ele, nós estamos desde 2019 com esse problema. Tá lá chegou errado no Brasil por causa da companhia aérea. O juiz, desde 2019, não, desde 2020, ele enrolou o processo, enrolou para não dar um despacho. Não deferir uma liminar ou indeferir uma liminar. Mas Entende? não tem como ir. Bom, ele tava dentro da lei. Sim, tá tudo dentro da lei. Mas arma aí é existe a deles. discricionalidade. Não, as armas são deles. A história é, a companhia aérea mandou as armas errado de volta para o Brasil, que a gente foi para fora para eles atirarem, ele e os outros amigos, eles iam atirar no campeonato, voltou com as armas e quando as armas voltaram, eles mandaram, ao invés de bagagem desacompanhada, mandou como carga. Chega aqui e falou, não, mas é carga, então tem que pagar o imposto. Como tem que pagar o imposto? De uma coisa que é minha, que foi pra lá e tá voltando. Que é naturalizada, ou que é brasileira, então aí virou essa... não libera as armas. Como se tratava e de arma, o juiz... O juiz não despacha. Ele Entendi. abre prazo, ele abre prazo, ele abre prazo. pra tipo não- assim, eu sou músico, vou levar uma guitarra pra lá, ela vai vir como bagagem despachada. Só que Aí o juiz não me libera, porque... Mas com a guitarra, não é um problema. Então, Mas pois é. falou que é arma, é tudo muito mais difícil. Então, falando na legítima defesa, na lei, na Constituição, o bandido vem me assaltar. No momento de bobeira dele, eu reajo. E dá certo. E no meu desespero, ele tá ali com uma 9mm me assaltando, raspado e tudo. Eu dou muita sorte e consigo. Aí eu, muito desesperado, descarrego a 9mm nele. Que era dele. E aí? Não, aí ainda é mais fácil, porque era dele, né? É. Você não tava andando armado. Aí eu não vou preso, não. Não, aí tudo depende. Hum. Depende do que, né, o que tiver lá na hora. Quantos tiros você deu. Não, mas a princípio, arma era dele. Não, Eu mas fiquei a desesperado. Tava princípio- defendendo a minha família. Não, É muito difícil Hã? julgar Pergunta isso. boa, né? E, claro, cada cabeça é uma Depende sentença. do juiz. Cada cabeça é uma sentença. Vai Meu, depender isso dele. que A tá errado, princípio, velho. Mas a Isso que tá- princípio... É isso que tá errado. É isso que tá errado. A lei rege. Aí o cara tem que interpretar da maneira Não, mas, mais meu, racional. Só que quando ele tem viés, esse é o problema. Claro, vai ter atenuantes, né? Ele tava com a família, ele não tava armado. Tem atenuantes. Ou seja, Mas olha só, nós estamos não. discutindo uma coisa que Eu vou seria... falar que ó, às vezes você nem vai ser preso, mas você vai ter um problema por um bom tempo da sua vida, você vai ter. sim, Você vai ter esse processo por um bom tempo. mas olha só que interessante. Esse é o problema ia Devia ser maior morrer. ainda se você não matar ele. Porque se você não matar, você deixar esse cara aleijado, deixar esse cara incapacitado, você ainda ia pagar pensão pra ele. Pois ter certeza. Tudo é possível. Então, que Brasil é esse? Nossa, velho. Então, gente, assim, fudeu. Fudeu. Eu fiquei sem assunto. Não, e na o pior- pandemia, na pandemia eu tava nos Estados Unidos e tava assistindo um caso, que esse programa de justiça Deles, tem um não. julgamento na hora. Ah, sim. Não sei se você já viu, Rafael. Já.
Bastante. Você vê os programas de justiça e tal, daí aconteceu, o cachorro invadiu a casa do outro. Daí só que quando o cachorro estava no quintal, o outro foi lá e matou o cachorro com um tiro. E a juíza entendeu, falou, ó, você está errado, você matou o cachorro, mas o cachorro invadiu a sua casa, tudo. Mas aonde estava a sua arma? Oxi. Foi perguntar pro cara que matou o cachorro. Não, a arma estava comigo na minha cintura. Mas como a arma estava na sua cintura, se você estava na calçada do lado de fora, você estava portando a sua arma? Não, estava portando a sua arma. Então você está errado também. Porque você não tinha o porte da sua arma, você tinha a posse. A sua arma era para estar dentro de casa para você se defender. Como é que na hora que o cachorro invadiu, você estava com a arma? Você não foi buscar a sua arma para matar o cachorro? Então você está errado. Mas a casa dele não é... Não, saiu na calçada, não é a casa dele. Ele estava portando a arma na cintura. Mas... Fora de casa. Fora de casa, ele saiu na rua. Mas, por Calçado e exemplo, voltou. porque a sua Então, mas aí é propriedade... lei, ela cumpriu a lei, certo? Nos Estados Unidos, até a grama é a sua propriedade. Sim. Calçada, Então. aí tem a aquela calçadinha da casa, e tem... Opa, eu tô com o Léo aqui, ó. E aí aquela onde tem a caixinha do correio, aquilo ali é rua. Dali pra frente, você perde o direito de andar armado. Se você tiver um pé dentro da grama, você tá na sua casa. Tá bom. E no Brasil? Não, esquece, Brasil Não, não. calma. Brasil é outra. Não, O Brasil eu tenho acabou. Peraí. Eu tenho a posse de arma, não tenho porte. Suposição, eu tenho a posse. E eu quero estar a pronto uso caso uma ameaça entre dentro de casa, uma ameaça grave, e eu tô com a minha arma dentro da minha casa. Eu não saí na calçada. Pode, de repente, o portão ser vazado assim, eu tô lá na minha área, limpando minha área, e com a minha arma na cintura. E aí? Porque eu tenho a posse. É dentro dos limites da minha casa. E no Brasil, como é que é isso? Você vai poder se defender dentro da sua casa, só que você vai... Tudo tem o ônus e o bônus, né? Você vai ter o ônus de tudo que você fez. Se você matou o cara dentro da sua casa, Você tem um processo depois. você vai ter um que enfrentar. processo, vai ter uma investigação, Não. e alguém vai decidir. Você tem o direito de se defender. Não. Mas isso não quer dizer que você vai estar certo. Tá, beleza, ok. Dentro da nossa lei, dentro da legislação mas brasileira. esquece, ó, vamos pensar numa coisa assim, o meu portão é vazado, tá? Eu tô lavando a área da minha casa, eu não tô saindo na rua. É uma coisa, eu sou meio doido pra essas coisas. Aí eu tô com a arma na cintura, a pronto uso. A sua resposta não vai existir porque você tem que perguntar isso pra todos os juízes. Não é matemático. Tá, não é aí não, matemática. mas peraí, eu tenho a posse, tá tudo no meu nome, eu tô dentro Cada dos um vai limites dar da uma minha casa. opinião. Eu vou ficar com a minha arma lavando a área da minha casa. Meu portão é vazado. Aí passa alguém lá, vê que eu tô armado. A sua arma está... Ah, tá. Vê que você tá armado. Vê que eu tô sua arma armado. está pra fora. Isso, vê que eu tô armado e fala, ó, o cara tá lá lavando a área da casa dele armado. Mas se você tem o direito, pelo menos, à posse... Então, eu queria saber isso. Você, internauta que tá assistindo... Putz, vou fazer interação, né? Que tá Faz aí. interação. Acho que é legal porque depois você pode visitar esses comentários. Esses comentários podem ser mandados pro seu Instagram. É. Então, você que tá... Põe ali. Você que tá assistindo, o que você acha? Pode ou não pode? E aí? Devo ou não? Não, não devo não. Não, Mas pode ou não pode? pode? Pega esse corte Primeiro, aí, manda... primeiro que você não pode estar com a sua arma à mostra, né? Dentro de casa? Mesmo se você tivesse o porte, esse porte é velado. Não, eu sei. Você não Isso eu pode sei. estar ostensivo, você não é um policial, Não, eu sei você disso. não é um servidor público para estar com essa arma ostensivamente. Mas e Então, dentro da minha casa? Eu posso? Dentro da minha porque casa? ninguém tem controle ao que tá na sua casa, né? Tudo bem. Aí eu decido que eu vou receber umas visitas em casa e eu vou portar a minha arma, claro, por questão de etiqueta até, velada. Esse esquema aí que você falou, Thiago, do pode ou não pode, você deixa esse corte pronto pra você soltar ele no seu Instagram. Vou fazer. Fala assim, conta a historinha, pode ou não pode. Aí a pessoa responde, pode ou não pode. Maravilhoso, Interação. maravilhoso. Então, aí eu tô em casa, vou receber um pessoal para um churrasco, não vou beber e tal, vou ficar ali e vou pegar minha arma e vou colocar na cintura, porque eu tenho medo de que entre e sai de um convidado, entra um bandido ali, aproveita a situação e vem assaltado, como já aconteceu em vários lugares. Né? E eu consigo surpreender o cara antes dele me surpreender. Mas um convidado desarmamentista viu que eu tô armado, mesmo de porte velado, e liga pra polícia. Ó, o cara tá andando armado dentro da casa dele. E aí, pode ou não pode? Pode ou não pode.
Legal. Muito legal. Boa pergunta. Pergunta para os universitários. Pergunta. E agora, Léo, você é especialista em armas. Pode ou não pode? Rafael, essa realmente eu não sei. Não, Porque mas. dentro de casa, assim, não Opinião. teria... Opinião pessoal. Não é que não pode ou não pode. É opinião pessoal. Não, aí Eu- dá pra falar. Eu que nem... Moro eu e a Caroline dentro de casa. Eu deixo a minha arma onde eu tô. Se eu tô no andar de cima, a arma tá lá em cima e tá em cima do sofá. Tá, mostra. Se eu tô lá embaixo, você a tem- arma tá Meu amigo, você tem porte, é na diferente. cabeceira da cama. Mas ele tem porte, é outro papo. Não, mas teria que estar velada. Mas o que eu tô falando, tá dentro de casa... E Caroline, pra você que do zero passou a conviver com muitas armas, Porque era desarmamentista. era desarmamentista. Era. Era Eu desarmamentista. não vou falar Pra- isso. você começou a conviver com muitas armas. Como foi esse processo pra você? Não, inclusive ele, né? Muitas armas, inclusive ele. Uma arma de fogo, o cara. Sim, disse. não, ela virou colecionadora de mas- armas também. Não, mas, por exemplo, eu tive essa introdução às armas com o Thiago, né? Não me expõe, Caroline. Ai, meu Deus, com o pai. Então, não, assim... não foi, mas não foi tanto, é uma né? sim, você claro. conviveu com ter arma na sua Não, casa. você nunca tinha Sim. visto uma arma. Aí, beleza, você teve a experiência comigo. Aí você casou com o cara que é o senhor das armas. Como é que explica Tá. isso? Ah. Aí eu, assim, então, porque o Thiago me ensinou a atirar, ele, Sim. né, ele me ensinava a manusear, então não era uma coisa zero quando eu conheci o Léo, né? Eu tinha esse mínimo. Primeiro contato. Esse primeiro contato, eu já tinha em casa. Uhum. Aí, quando eu conheci, eu já não assustei tanto. Aí você né? falou assim, pô, ele é igual ao meu irmão, vou casar com ele. Então eu não assustei tanto Não, por ela isso, ficou tentando mas... procurar valências dos irmãos dela no marido. Não, toca. Não, e o pior que é isso mesmo. Aí tem que ser Ele grande, toca- tem não, que não. tocar, tem que ser grande, Tem tem que que ter ter arma. arma. E tem que parecer com o pai. É. Tem que ser mandão igual o pai. É. Tem que ser isso. Não, e ele toca, joga videogame. Sim. E coisa. Ele pegou um pouquinho de cada de vocês. Né? Ah. Ele tem um pouquinho de cada. Eu acho que nem se eu quisesse procurar, eu não encontrava tanto. E você tá vendo como que o afeto é complicado, né? É. Aquela história que a gente contou lá. Vou deixar pra próxima. Isso aí. Porque se talvez tivesse convido mais, aí não teria que passar por isso. É. Agora com o relacionamento, Ai, aí não meu consegue Deus. sair. Agora tá com de arma. É. Tá, vamos voltar pra história das armas? Amor! Tá. Então, assim, eu não tive essa resistência tão grande. E claro, eu não conhecia aquele ambiente de uma prova. Desportivo. De uma prova, por exemplo. Quando eu fui para uma prova, ele falava assim, mas é um ambiente muito familiar. E eu ficava, como assim Como assim? familiar? Arma e familiar não tem a ver, né? Não tem a ver. Mas você chega no lugar, você vê crianças Eu brincando, sei. você vê que tem crianças que são atiradores, você vê famílias que vão passar o domingo ali. Então, é realmente algo muito, muito familiar. E assim, é um ambiente de muito respeito. Não tem bebida alcoólica. Não pode. As pessoas, para manusear uma arma, eles têm que ir para um lugar específico. Uhum. Então, não é uma coisa assim, oba-oba. Você vê a disciplina Sim. dos atiradores. Como aquilo é respeitoso. Sim, Não só com pessoas, mas com o objeto. sim. Então, assim, muitas pessoas têm medo, né? Porque não sabem como acontece, não sabem o que é. É verdade. E quando elas se deparam com aquilo, porque para um atirador ser um bom atirador, ele precisa de concentração, ele precisa de responsabilidade, ele precisa de dedicação. São coisas... Precisa de munição. São Eu tô falando coisas... isso porque é caro. É caro. Então, são coisas que deixam o lugar muito mais respeitoso, muito mais fácil para acolher a família. E os próprios clubes têm essa preocupação de ter lugares para acolher A família, eu os sei. familiares Eu já, daqueles sim. que estão lá atirando. Sim, aqui em Araçatuba mesmo, na região aqui, a gente tem 2 clubes aqui que eu posso falar, 3 na verdade, que a família vai, né? Sim. Eu acompanho... Molecadinha fica tirando espingardinha de pressão enquanto o pai tá tirando de arma de fogo. Sim. Ou não, tá no parquinho, tá? Eu não enfim. tive eu não tive essa coisa no Brasil, eu tive fora. E o quão triste é essa criminalização de uma coisa que pode ser tão bonita. Sim.
É triste, é triste. É a mesma coisa, é um esporte tanto quanto a luta, o crossfit, agora que eu tô acompanhando. É super legal, é ambiente familiar. E as muito. crianças almejando o futuro, aí vão brincar com o brinquedo, entendendo a manusear o brinquedo, para depois, quem sabe, ir para próxima. Você sabe que teve uma época que o brinquedo em formato de arma de fogo foi proibido no Brasil, Sim, né? Sim, não, eu lembro muito bem Nerf, dessa época. sabe aquelas Nerf? Era proibido. Não, Thiago, Nerf que Nerf. Eu era da época da bolinha. das de bolinha. As de bolinha eram Espoleta. Não, aquelas Ô, bolinhas. rapaz, podia ter trazido o meu revólver de espoleta. Eu tenho 2. Eu brinquei muito com arma de bolinha, que eram as réplicas das beretas, da Automag. E era de metal. Não era de metal, era de plástico. Não. Adorava. As que eu tive eram de plástico. Bom. Eu não tinha dinheiro pra ter as de metal. Isso você comprava no R$1,99. É verdade. E a gente brincava de polícia e ladrão até que isso era uma coisa muito comum na minha casa. E meus amigos vinham na minha casa e achavam muito legal. E aí, próximo do colegial, no início dos anos 2000, meus amigos queriam brincar disso na rua. E a gente brincava aqui. Só que o nosso bairro era um bairro mais pobre. Classe média baixa. E eles moravam num bairro nobre. Eles compraram as arminhas e foram brincar. A polícia apanharam da polícia, perderam a arma. A polícia levou molecada de 13 anos de idade brincando de polícia e ladrão. Sim. E aí, daí pra frente, acabou. Nunca mais. E ninguém queria ser o ladrão, né? Olha, O exemplo da polícia era bom, né? Era bom. E todo mundo queria ser polícia, Todo mundo claro. queria ser polícia. Claro. O ladrão queria fazer maldade. Quando brincava polícia e ladrão aqui em casa, Thiago, Elinho e eu queria pra poder atirar no Thiago. Cara, ele me deu um tiro na testa uma vez. Como Deus protege os bêbados, E os as meninos, crianças e os sem noção. Porque o Rafael tava escondido, ele tava escondido assim, num arbusto, numa Mas exória. aí isso é legal. Eu conto essa história, depois eu conto por que eu fiz isso. Aí eu fui chegando assim e varrendo e tal. O Rafael tava pertinho de mim, eu não tinha visto. Eu estava dentro do arbusto, Ele tava dentro do arbusto. mirando. E eu sem óculos. A gente não tinha essa noção de brincar de... Meu, ele mandou um tiro aqui, ó. Fiquei um mês com uma bola aqui, assim, ó. Se pega no meu olho, eu tava cego. Eu tava tentando acertar na orelha. E aí você virou. Tá, Ah, brincadeira de criança. É. Brincadeira de criança. Por que eu fiz isso com o Thiago? Deixa pro próximo, Thiago? Ou você quer que eu conte? Não, pode contar. Brincadeira, arminha de bolinha doía os tiros. Doía. E Doía, a gente- ficava roxo, E vermelho. o Thiago sempre foi o cara que manuseava as armas. A gente também sabia fazer, mas não fazia muito. Só que o cara era que gostava de caçar na época que podia e tal. Não podia, mas tudo bem. E aí? Tá, mas você... passarinho. Cala a boca. Aí o Thiago, eu já tinha costume com a arma, eu sabia mirar, eu acertava qualquer coisa. Aí eu acertei uma caneta em cima de uma lata de SBP, de veneno. Eu falei, ó, pam. Ele falou, não, isso aí foi rabo. Pam, outra. Aí ele falou, peraí, deixa eu ver. Ele tentou e não conseguiu. Eu falei, não, Thiago, você é burro. É assim, ó, tum. Ele falou, peraí, então enche. Encheu, encheu. Ele falou, é assim, ó. E eu aqui, ó. É assim, ó. Ele deu todos os tiros em mim, encostado. Aí eu falei, não, beleza, a gente vai brincar de polícia e ladrão. Vamos brincar de polícia e ladrão? Vamos. Então, beleza, Thiago, você é a polícia, eu sou o ladrão. Aí o ladrão escondeu no arbusto e mirou na orelha. Aí pegou na testa. Certíssimo. Foi vingança justificada. Justo. O Thiago era mal. Eu não era, não. Mas para você ter uma ideia, o simulacro, eu acho que a proibição foi em 2003, acho que com a lei 10.826, que proibiram simulacros de arma de fogo. Acho que era Fernando Até com Henrique, medo né? de não ser envolvido em assalto, não Sim, ter... porque tinha Eu muito. E eu não acho nada injusto. Na época. Não acho nada injusto isso aí, porque realmente era fácil de fazer um assalto com aquelas armas. Mas ainda é. Tem até hoje. Até hoje. Ainda é. A arma mais bonita que eu já peguei na minha mão, na minha vida, era uma dessa. Era uma Desert Eagle, peso, custava $5.000 e ela era de gás. Arma mais sim, bonita CO2. Sim. Ele não Ô, tem, Léo. né? Você tem, né? Tem o CO2 também. Léo, e a CZ? Fala da CZ pra gente. A CZ tá no Brasil aqui já com a empresa que eu tô trabalhando já desde 2016, né? Vende pro Brasil todo. Hoje a gente continua atendendo todos os clientes, honrando os pedidos de todo mundo que já fez pedido. É a arma aí mais vendida no tiro esportivo hoje no mundo
É a arma mesmo? mais vendida por IPSC. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, mais de 60% dos atletas usam armas da CZ. Porque pra ela já vem competir. pronta. Que é uma arma Ela já já vem praticamente customizada. pronta. Já vem praticamente pronta para o IPSC, que é o tiro prático aqui no Brasil. Sim. Que é uma modalidade aí praticada em mais de 120 países no mundo. Eu lembro que o IPSC, antigamente o pessoal comprava umas armas nacionais e customizavam para aquilo ser praticável. A CZ já veio com isso pronto. Sim, você ainda pode... Tem gente que modifica gatilho, modifica algumas peças internas, que podem, dependendo da divisão que você vai praticar, as mudanças são poucas que você pode fazer no armamento, mas ainda acabam customizando ainda mais. Entendi. Porque no Brasil, todo mundo quer customizar porque acredita que vai justificar a falta de treino, a falta de munição, Entendi. em ter um armamento melhor ou superior. Entendi. E quando a gente vê nos Estados Unidos ou na Europa, dependendo do país, que o acesso à munição é muito mais A customização é quase fácil do zero. que aqui, a customização é quase zero. Entendi. Porque o cara pode comprar a peça, quebrou, ele pode trocar na hora que ele quiser. Ele tem muita munição Peça toda hora. barata. Sim. Então, o que vai fazer diferença é volume de tiro. Entendi. Essa que você trouxe pra gente, qual que é? É uma CZ Shadow 2, a arma tá vazia, ó. Tá vazia, os carregadores vazios. Carregadores vazios, né? Vou Arma mostrar aqui, totalmente pessoal, ó. desmuniciada. Tudo vazio. E é a arma que eu tô competindo, né? É uma das armas aí mais vendidas no IPSC no mundo, né? Hoje, o campeão mundial da divisão Production utiliza ela, o campeão mundial da divisão Standard utiliza uma arma CZ também, a TS2. Você consegue mostrar ali pra aquela câmera, Léo? Aqui, ó. Aí, É a ficou ótimo. CZ Shadow, né? Isso. Aham. Essa é a CZ Shadow 2. Ela é 9mm? Essa é de calibre 9mm. Aham. Mas ela tem outros calibres também? Tem outros calibres, pra você ter uma ideia, já tá fabricando a 380. Porque, putz! Meu, que Brasil é esse, velho? Ai, meu Deus. Mas aqui, o calibre que domina é o 9mm, né? Pelo custo-benefício no mundo, Sim. é um calibre que domina. Mas é uma das armas mais vendidas para o tiro esportivo no mundo. E, tá, aí nós estamos falando dessa Shadow, né? Essa que você falou. Mas o portfólio é gigante, né? Ou não? Não sei como é que funciona. CZ tem um portfólio grande, tanto para armas militares e armas civis para defesa pessoal. Né? É uma fábrica... Hoje, para você ter uma ideia, o grupo CZ comprou a Colt. Que é uma das marcas mais Famosíssima. tradicionais É. no mundo. Né? Uma marca americana tradicional. E hoje a CZ é dona do grupo Colt. Né? Tem o grupo CZ Sim. Colt Group, para você ter uma ideia. Tá. E essas armas aqui, eu lembro que agora, passado recente, existiam umas licitações onde as grandes empresas de armas entravam e a CZ compete também nesse mercado Sim, hoje- governamental, é assim que fala? Sim, no mercado governamental, sim. aham. Hoje, para você ter uma ideia, a Polícia Militar do Distrito Federal usa armas da CZ, né? Sim. Usa a CZ P10F, a CZ P10C, Uhum. a Guarda Municipal de Curitiba... 9mm também? 9mm. Tá. Casa Militar de Rondônia. Então, já tem algumas polícias no Brasil e guardas municipais que estão usando armas da CZ. Porque os caras fizeram os testes deles, licitação Sim, e tudo, e acharam que a CZ era... Licitação dentro da concorrência. Sim. Hoje, licitação no Brasil é muito preço. Né? Ah, é. Licitação Não, no Brasil acho que é tudo preço, né? É. é muito preço. É. Então, se você tem o preço mais barato, você acaba ganhando. Nem sempre ganha o melhor equipamento. E a gente sofre com isso, porque a gente tem um Vocês não equipamento de têm, às alta vezes, o melhor qualidade. preço. É. Nem sempre a gente vai ter o melhor preço. E aí, às vezes, vocês ganham essa licitação porque o produto é incomparável e o governo entende isso, e, enfim... Não, porque acaba que, às vezes, o produto com pior qualidade ganhou no preço, Uhum. e ele é testado e não passou no teste. Ah, Então, entendi. sempre é chamado o próximo. Entendi. Entendeu? Que massa, não sabia, não. Sim, se o produto ele ganhou a licitação, ele tem um teste para entrega. Se ele não passou nesse teste, ele é substituído pelo E a CZ... segundo lugar. E a CZ tá ganhando esse mercado. A gente tem participado bastante, né? O mercado de licitação no Brasil não é um mercado para amador, né? É um mercado É. para É, para quem está começando. sim.
E a gente conseguiu ganhar algumas licitações no ano passado e no ano retrasado. Atendeu todas, né? Que nem eu falei, já tem hoje Guarda Municipal de Curitiba, Guarda Municipal de Joinville, a Casa Militar de Rondônia. São licitações que a gente já conseguiu atender e ganhar com produtos de qualidade. E essa questão do 9mm, como é que fica o comércio entre CACs, loja para CAC, com essa questão do decreto? Não estou com isso daí, tá ok? O comércio ainda é possível, por incrível que pareça, né? Ainda o comércio existe, né? Mas Do o 9 decreto... milímetros. Mas tornou Porque restrito. Tornou Tá. restrito. O que acontece? Hoje, acho que 95% das lojas no Brasil não tinham um apostilamento do calibre restrito, né? Porque só eram as lojas que vendiam o calibre 5.56, calibre 308, que tinham que fazer o apostilamento desses calibres para poder vender, e essas lojas tinham que ter uma segurança armada. E uma segurança armada hoje custa caro, custa em torno de 25, 30 mil reais para ter uma segurança armada na sua loja. E ela é obrigatoriamente, tem que ser 24 horas para a loja poder ter o apostilamento do calibre restrito, para poder ter essa comercialização. Como 38, 9mm, 357, todos passaram a ser restrito. Então, praticamente, lojas que não tinham calibre restrito, de uma noite para outra, todas têm calibre restrito hoje dentro das suas lojas. Então, as lojas estão aguardando a normatização da PF e a normatização e as portarias do Exército, explicando como que isso vai se proceder. Se vai ser obrigatório para só quem tem arma curta, é obrigatório também até a segurança armada, ou vai ser obrigatório para todo mundo. Então, a gente não sabe ainda como isso vai ficar. Mas hoje a comercialização é possível. Se você tem somente uma 9mm, se você for... Agora vão ter os níveis de atiradores também, nível 1, nível 2, nível 3. Supostamente, se você for um atirador nível 3, você pode ter até 4 armas de calibre restrito. Eu, apesar de ser um atirador nível 3 e me enquadrar, porque eu tenho mais de 20 treinamentos no ano, isso aí para mim é fácil, porque eu treino praticamente 3 vezes por semana, eu vou no stand quase todo dia, então isso para mim é fácil. E tenho as participações em campeonatos brasileiros, também já tenho mais de 6, 7 participações somente esse ano em brasileiros. Não, eu acho massa, mas isso, você concorda que isso meio que restringe a pessoa a passar de nível? Porque assim, é muito difícil, é muito caro, é difícil, você está inserido no meio, tem condições e tudo, mas imagina um cara que tirou o CR porque ele quer ser atirador e tudo, mas ele não consegue fazer as provas. Restringe totalmente. Então, a ideia é restringir mesmo, né? E o que eu ia falar, mesmo eu sendo um atirador nível 3, se eu quisesse comprar uma arma nova hoje, no calibre 9mm, eu não poderia. Porque como transformaram minhas armas em calibre restrito de um dia para o outro, eu saí de 2 armas que eu tinha de calibre restrito para mais de 10. Então, eu não poderia comprar hoje uma pistola nova. Eu acho legal porque pelo menos foi baseado em estudo, né? Essa questão da transformação do calibre que era permitido em restrito, ou não? Não teve, então. Não teve estudo nenhum. Foi realmente uma questão mais ideológica de que antigamente o calibre 9mm era proibido e ele se tornou restrito em 2018 e quiseram voltar ele a restrito, mas sem justificativa nenhuma. Você falou que o pessoal das lojas vão ter, né, que ter loja, enfim, segurança armada. Eu queria saber, por exemplo, eu tenho uma loja, suposição, eu tenho uma loja e eu tenho lá um 5.56, eu tenho umas 9mm lá, que mais? Talvez um 12 de semiautomática e tal, que provavelmente isso tudo é restrito e tal. O segurança armado que vai estar na minha loja, o que ele vai estar portando? Um restrito também? Uma submetralhadora, sei lá, para combater os caras? Ele vai ter o quê para esse segurança? Pela lei hoje, as empresas de segurança só podem ter no máximo uma pistola 380 ou um revólver 38. E uma arma só? Ou uma espingarda 12 pump. Ou seja, se o bandidão quiser ir lá roubar a loja, segurança armada vai ser só
Um mero detalhe. É um mero detalhe, é enfeite. Tá, e esse negócio do teste de conformidade que eu ouvi falar aí, como é que funciona isso? O teste de conformidade já foi uma portaria que veio da época do governo Bolsonaro ainda, né, do Ministério da Defesa, que é a portaria 189, que ela exige que toda empresa faça um teste aqui no Brasil dos produtos que estão importando. Então, por exemplo, na CZ, toda arma que eu tenho que importar da CZ, independente de eu já ter importado ela desde 2016, ela tem que passar por um teste de conformidade, que nesse teste tem teste de queda, teste de disparo, teste de resistência. Tortura, aquelas coisas, né? Sim. Chama teste de tortura da arma, é isso? Teste de tortura, sim. Para ver se a arma realmente está dentro dos padrões de qualidade do Inmetro aqui para o Brasil e se ela pode ser importada. Então, mas isso é anual? O teste de conformidade? Esse Como é que teste funciona? tem que ser realizado agora de 5 anos. Ah, ok. Tá, dá para entender. E como é que fica a prática do tiro esportivo agora com essa situação toda? Então, apesar do governo ter falado todas as vezes antes de sair o decreto que ia proteger o tiro esportivo, né? O tiro esportivo foi bastante afetado, porque você imaginar que um atirador, para praticar o esporte, ele dá de 5, 10, 15, até 20 mil tiros no ano. Tem atirador que dá até 60 mil tiros no ano de treinamento para participar do nível mundial. Muito caro, né? Para participar das provas internacionais, o cara tem que estar num alto nível. E hoje, pelo decreto, só pode comprar de munição restrita, eu acho que 6 mil, se eu não me engano. Então, você imagina, como é que o atirador vai dar 20 mil disparos se ele só pode comprar 6 mil munições de calibre restrito? E a recarga? A recarga, supostamente, ela respeita o mesmo nível da compra de munição. Tá, aí, quer dizer, cara, como eu não sei... Recarga continua permitida, né? Sim, mas continua aí, tipo, podendo fazer a recarga, quantidade mas... de pólvora, quantidade de pontas, de estojos, tem essa restrição para comprar? Então, ele vai ter que se adequar dentro dos níveis de calibre restrito que forem liberados para ele. Agora vamos passar cada atirador. Vamos passar por uma outra suposição. Alguém que está assistindo a gente aqui, às vezes o sonho dele é comprar uma CZ, porque, cara, é bonita, hein? Hein, Rafael? Eu que não ligo, gostaria de ter uma. Cara, é muito show. É lindo, lindo. Não, a hora que ele abriu lá hoje, eu falei, cara. Viver de perto é uma coisa... Só vendo para crer. E o cara quer começar pela CZ, se encantou, conheceu o CZ aqui hoje e tal. Como ele consegue comprar uma CZ por mais ou menos que valor para ele iniciar na prática? Ou para ele ter na defesa pessoal em casa? Quanto que custa uma CZ de entrada, vamos dizer assim? Hoje ele pode comprar uma CZ P10, que vai variar, dependendo do estado, aí, entre 10 mil e 13 mil reais, né? Dependendo do estado. Que você fala, o estado da federação. Da federação que ele mora. Ah, né? tá. Porque, estou falando de arma nova, né? Vamos falar, a variação de imposto aqui no Brasil é enorme. É outra né? coisa muito O cara legal. que mora na Bahia tem um dos maiores impostos Sim. do Brasil, o cara que mora em São Paulo tem um imposto melhor, o cara que mora em Alagoas tem incentivo do Estado, então compra com um imposto reduzido. Entendi. São algumas vantagens e diferenças dentro do país. Vamos pensar assim, 10, 11 mil reais. Sim. E essa que você falou, esse modelo, em que calibre de acordo com esse decreto agora? Então, a maioria das armas da CZ hoje são no calibre 9mm. A gente agora, a partir do decreto, está esperando as normativas aí da PF e portarias do Exército para voltar a importar o calibre 380. Como eu expliquei, né, a gente tem que fazer o teste de conformidade dessas armas nesses calibres. Entendi. A gente tem alguns modelos aqui no Brasil que já estão prontas para ser feito o teste, mas tem outros modelos que a gente está aguardando até de rifle 22 chegar aqui no Brasil só para fazer o teste para poder importar esses rifles novamente. Você sabe que eu ouvi falar da CZ desde muito cedo, desde muito moleque, assim. Mas não tinha pistola CZ no Brasil. Eu tô falando assim, de quando eu era moleque, 15. Sim. Mas todo mundo queria ter uma carabina 22 da CZ. As carabinas da CZ são famosíssimas no Não mundo todo pela precisão. Eu sei disso. Aqui no Brasil, todo mundo quando chega esgota. As longas? As armas longas. Deixa eu te falar, a CZ, tinha gente que pegava uma CBC, eu esqueci o modelo da CBC,
e pegava coronha, fazia tudo igual a CZ, era uma Impala. Eu pegava a CBC Impala e transformava numa CZ. Principalmente as de ferrolho, né? Porque, sei lá, parece que as da CZ são show de bola. E eu tenho um primo que fala, cara, o meu sonho de consumo, eu não quero nada, eu só quero comprar uma carabina CZ. Ele conhece César? Eu não sei. Mas você conhece César? César? Acho que eu conheci ele, sim. O sonho dele é ter uma carabina 22 CZ. Para você ter uma ideia, a CZ a gente trabalhava ela com 3 modelos de 22 aqui no Brasil, né? E até novidade aí para o pessoal, a gente vai ter a carabina Scorpion 22 também aqui no Brasil, tanto com o modelo tradicional com 8 polegadas de cano, quanto o modelo de competição, carabina de competição mini rifle para 16 polegadas de cano. Né? Que massa. A Scorpion, não sei se você já viu nos filmes do John Wick, tem um filme agora que tá modo de sobrevivência, que ela aparece bastante também, então a carabina é excepcional aí que... No calibre 22. No calibre Mas 22. nos filmes ela era que calibre, será? 9mm. Oh, meu Deus. A gente vende hoje ela em calibre 9mm e pelo decreto atual, por incrível que pareça, a carabina 9mm é permitida. Pois é. Vai entender. Então. Tem coisa que não dá pra gente entender e é difícil justificar. Uai, então tá. E aí, Rafael? E para quem quiser encontrar você, Leonardo, como que faz? O meu tem o meu Instagram, né, que é Leonardo Zamboni, né, tudo junto. @ Leonardo Zamboni, tudo junto? Tudo junto. E tem o @ da CZ, que é CZ Armas Brasil. @ CZ Armas Brasil, com Z ou com S? Com Z. Com Z. Eu lembrei, porque eu sigo, né? Eu sigo, CZ Armas com outra, com CZ com S? Não, eu tô falando Brasil. Ah, tá. Não, desculpa. Brasil. Não, Brasil com S. Pois é. O Brasil CZ. com S. Nós estamos no Brasil? Não é? Então era só isso. Tá bom. Então, beleza. É só isso aí. Muito obrigado você que assistiu o nosso podcast. Ficou com a gente aqui até o final. Você que assistiu nossos cortes, queria agradecer Leonardo Zamboni, Caroline Calassa Correia Zamboni pela presença. E muito obrigado. Até a próxima.